E hoje eu trago a vocês um assunto que é muito polêmico e tabu até hoje em dia. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre o que é magia. Bom, antes de falar sobre o conceito e o significado em si, eu gostaria de trazer um pouco mais de um contexto histórico, porque isso vai fundamentar também e nos auxiliar a entender um pouco mais em como nós chegamos neste ponto em que esse termo acaba se tornando um grande tabu. Então, voltando à Idade Antiga, ali por volta de 3.500 anos antes da Era Comum, essas civilizações antigas, elas não tinham a concepção ou a diferença entre magia, ciência ou religião. Era tudo a mesma coisa. E a magia em si, ela era utilizada de forma cotidiana nessas civilizações antigas. E por que eu estou citando esse período em específico? Porque há 3.500 anos antes da Era Comum, foi inventada a primeira forma de escrita. E isso é muito importante historicamente para a gente entender o conceito atual de magia. A escrita, ela foi desenvolvida na Suméria e ela era utilizada para controlar os negócios locais, o comércio, a agricultura, pois assim eles poderiam ter o registro dessas informações. E é claro, o sistema de linguagem que eles utilizavam na época não é o mesmo que a gente conhece hoje. Era uma linguagem mais pictográfica. Então eles utilizavam ali imagens, figuras que representavam coisas ou ideias. Que nem, por exemplo, se eu vendesse dois peixes, eu desenhava duas figuras de peixes ali em alguma superfície. E assim eu conseguiria fazer um controle de vendas do meu comércio. E quando eu digo civilizações antigas, eu estou me referindo a civilizações do Antigo Egito, da antiga Mesopotâmia, dos persas, dos gregos, dos romanos, dos chineses. E a título de curiosidade, a antiga Mesopotâmia, ela é localizada atualmente ali na região do Iraque e de Kuwait, e a Pérsia seria onde atualmente é o Irã. E esses lugares, eles são os berços dessas civilizações antigas, ou seja, que foram civilizações que deram origem a muitas outras. E assim como eu citei, as práticas religiosas e mágicas dessas civilizações era integrada ao seu cotidiano e à sua realidade, diferente de hoje, onde nós saímos de nossa casa para ir a uma igreja, a um terreiro, a uma sinagoga, para exercer a nossa espiritualidade. Então essas civilizações elas viviam a espiritualidade no cotidiano, mas as suas práticas religiosas e mágicas eram muito mais voltadas às suas necessidades básicas de sobrevivência, como por exemplo a alimentação através da produção agrícola. Então eles recorriam aos deuses, pois eram civilizações politeístas, e só trazendo um parênteses, politeísta é um termo que se refere a uma crença de vários deuses, e monoteísta se refere a uma crença a somente um deus. E voltando, essas civilizações todas eram politeístas e elas recorriam aos deuses para auxiliar nas suas necessidades básicas como sociedade. Então, quando, por exemplo, passava-se muito tempo sem chuva, isso poderia prejudicar a produção agrícola e logo essas civilizações ficariam sem alimento e poderiam morrer de fome. Então, eles faziam sacrifícios, realizavam rituais e recorriam aos deuses para que pudesse chover e assim a colheita prosperar e eles terem alimento para a sua subsistência. E não somente para isso, eles recorriam aos deuses e ao divino também para a segurança, para a proteção das suas cidades, dos seus lares e até mesmo para defesas pessoais. Eles também utilizavam disso para a sua saúde, até porque a medicina em si, naquela época, também, assim como outras áreas e ciências, eram integradas também às suas práticas espirituais e religiosas. E como não havia medicamentos, químicos, assim como a gente tem hoje modernamente, eles recorriam à medicina natural, ou até mesmo à astrologia para curar as pessoas. Esse é um assunto muito interessante que a gente pode explorar em um outro vídeo. É claro, a gente não poderia deixar de lado
os relacionamentos. Então eles pediam aos deuses para que pudessem favorecer em suas relações amorosas, sociais e etc. E quando que esse termo ele ganhou uma conotação negativa? Esse termo foi utilizado de forma negativa na época helenística dos greco-romanos, onde o Império Romano, ali por volta do século 2 e 3 antes da Era Comum, estava em um período de conquistas territoriais no Oriente, e eles estavam difundindo a cultura grega nesses locais, influenciando diversas religiões, ou até mesmo assimilando deuses de outras culturas e religiões para o seu próprio panteão, realizando até uma certa transfiguração desses deuses que eram assimilados para a cultura grega. E basicamente eles disseminaram este termo como se fosse uma prática proibida para se obter poder, ou seja, que estava transgredindo os limites das leis e da sociedade, e que se baseavam em falsas crenças científicas. Basicamente, eles estavam ali controlando a sociedade para obter um poder político e assim conseguir conquistar mais territórios. Quem mantinha suas práticas religiosas, místicas e mágicas, que eram de outras culturas e civilizações, eles eram presos ou mortos, onde até dentro desse período teve uma grande queimada de papiros mágicos de outras civilizações. E se você apaga a história de uma civilização, você também a apaga. E aí que entra a importância da escrita nisso tudo, porque os papiros mágicos eram nada mais, nada menos do que registros históricos dessas civilizações, onde tinham seus costumes, práticas, crenças e culturas. E você apagar os registros dessas civilizações, assim como eu disse, é você apagar de certa forma também essas civilizações. E isso faz com que você tenha um poder muito maior e facilitado diante dela. E por volta do século I, a teologia cristã acabou vendo isso e falou: olha só, se funcionou com eles, então acho que eu vou tentar fazer igual. E ela manteve esse estereótipo diante desse termo. E é claro, pelos mesmos motivos. Então você vai encontrar na Bíblia cristã, por exemplo, em Deuteronômio, Gálatas, Miqueias, entre outros capítulos que falam sobre essa proibição, a proibição da adivinhação, a proibição dos encantamentos, da bruxaria, dos feitiços, das técnicas de cura que não eram exercidas pelos sacerdotes cristãos, do ocultismo, da consulta dos espíritos, da adoração de imagens e ídolos e por aí vai. Que basicamente as pessoas que tinham algum contato ou realizavam práticas do tipo não iriam herdar o reino de Deus. Então, essa manipulação ideológica, ela favorece a quem está no poder em determinados períodos históricos, como uma forma de controle de civilizações, como uma forma de jogo de poder. Por isso, quando dizem que religião, política e futebol não se discutem, é porque de certa forma, essa alienação acaba fazendo com que isso continue sendo alimentado, porque política e religião, historicamente, sempre estiveram juntos. E agora vamos a algumas definições mais etimológicas e conceituais. Bom, o que significa magia no dicionário de Oxford? Magia é a arte, ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso dos acontecimentos e produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos e da manipulação de algum princípio oculto, supostamente presente na natureza, seja por meio de fórmulas rituais ou de ações simbólicas. E agora trazendo a etimologia da palavra, de onde vem a palavra magia? A palavra magia, ela vem de uma palavra persa antiga, magos, que é a mesma origem da palavra mago e mágico. E magos significa aquele que tem poder, aquele que é capaz, que basicamente eram sacerdotes persas. E esses sacerdotes, eles detinham de conhecimentos ocultos e eram considerados sábios, estudiosos e que tinham até uma influência sobre o Estado. E aqui eu quero resgatar novamente a importância da invenção da escrita, porque não somente através do apagamento desses registros históricos que você consegue ter um poder sobre uma civilização, mas aqui no caso da origem da palavra da magia, o mago é aquele que detém do conhecimento oculto. Essas civilizações antigas, a grande população não era alfabetizada. Normalmente, as pessoas que eram alfabetizadas eram pessoas de altas hierarquias ou sacerdotes. Ou seja, a população, no modo geral, não podia ler,
não podia pegar esses registros e interpretá-los, lê-los, decifrá-los. Somente essas pessoas selecionadas. Logo, o mago ele detinha um poder oculto porque ele sabia ler, coisa que a maioria da população não sabia. E logo, se você é analfabeto e você se depara com um livro, todo o conhecimento inserido ali que você não vai conseguir decodificar, naturalmente está oculto de você. Não que ele seja indecifrável, é que você não tem o conhecimento apenas para decodificá-lo ou para interpretá-lo. Então a diferença é que os sacerdotes persas, eles eram alfabetizados e conseguiam decodificar e interpretar esses registros. E assim eles podiam ter acesso a registros de conteúdos, informações e conhecimentos muito antigos. E aqui eu trago mais uma definição do que é magia. E essa definição é de Aleister Crowley, que foi um mago muito influente no Ocidente. E ele diz o seguinte: magia é a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Logo, se magia é causar mudanças através da nossa vontade ou de atos intencionais para influenciar o curso dos acontecimentos, então magia pode ser muita coisa, e que talvez não seja aquele bicho de 7 cabeças que a gente imaginava que era, ou que pela falta de conhecimento e demonização do termo, foi nos dito que é algo terrível, que é algo maléfico, que é algo tenebroso. Logo, se ao preparar um prato de comida, você está manipulando elementos ali, que são os ingredientes, com a intenção de se chegar a um resultado, que seria o prato final, através de um preparo adequado, que seria baseado numa receita, isso também é magia, porque não é muito diferente de um antigo mago persa que tinha acesso a registros, livros, que consultava receitas, conhecimentos, fórmulas, dos quais ele aplicava e obtinha resultados. E também pensar que essa receita, desse exemplo hipotético, você aprendeu com alguém, ou foi transmitida a você de boca a boca, assim como aquelas receitas de gerações que passam de avô para neto, avó para neta e por aí vai. Os conhecimentos ocultos também eram passados de gerações para gerações. E também, é claro, tem o conhecimento oculto que é passado através de registros em gerações. Assim como, por exemplo, se sua avó, anotando uma receita de bolo que ela aprendeu com a sua bisavó, ela vai poder compartilhar com você aquele conhecimento. E esse conhecimento, ele vai produzir uma determinada transformação na sua realidade. Ou seja, você juntou os ingredientes, selecionou, preparou, temperou e cozinhou de acordo com a receita da forma como era necessário, e isso influenciou o curso dos acontecimentos. Ou seja, após preparar aquele prato de comida e você se alimentar, ele vai mudar o seu dia, porque aquele prato de comida vai te nutrir, vai te dar energia para que você possa realizar as tarefas do seu cotidiano. Logo, se você não tivesse preparado esse prato de comida, você não teria essa mesma nutrição e energia para realizar as suas tarefas. Até um outro exemplo seria de um livro, ou até mesmo de uma frase. Você já não teve a experiência de ler um livro ou ler uma frase e que aquilo simplesmente transformou você, expandindo sua percepção de mundo, expandindo sua percepção sobre um determinado assunto ou determinada área, e que se você parar para pensar, na verdade aquilo só é um conjunto de símbolos que formam ideias, conceitos que passaram uma determinada ideia para sua cabeça, baseado no que você interpretou daquilo, e que esse conjunto de símbolos é apenas tinta em um papel, e que foi escrito por uma pessoa que não está ali presente, muito provavelmente, ou que talvez nem esteja mais viva. Você percebe como a magia ela é ampla e ela está muito mais presente no nosso dia a dia, nas nossas ações, do que a gente pode imaginar? Logo, eu diria que magia é conhecimento aplicado para gerar transformações na nossa realidade. E caso você tenha gostado desse vídeo, inscreva-se neste canal, deixa o seu curtir e nos vemos num próximo vídeo.